pode ser que a gente pegue um paciente mais grave, certo? Que aí é um paciente da fase crítica. E o que acontece nessa fase crítica? Porque ela tem esse nome, que é onde vai ter maior risco de vida para o seu paciente e que você tem que estar muito atento para poder manejar, tá? E o que a gente tem que estar atento? Começa na defervescência da febre, geralmente entre o terceiro e sétimo dia do início da doença. Então é importante a gente perguntar para o paciente e a gente orientar ele a ele não esquecer disso. Por exemplo, se a febre começou numa segunda-feira, no dia 1º, então, vamos lá, segunda. Terça, quarta e quinta. Lá quinta e sexta-feira são os dias que ele tem que voltar para você reavaliar, que ele tem que ficar mais atento. Lógico, depende do plano, né? Mas assim, a gente tem que pontuar quando começou os sintomas e a gente explicar para ele que os dias da semana que ele tem que ficar muito atento que pode haver essa piora, tá? Então a piora da dengue ela acontece na defervescência, quando cessa a febre, tá? E aí a gente tem duas situações que podem levar o nosso paciente ao risco e que a gente vai manejar de forma diferente. Dengue com sinais de alarme, que é basicamente o grupo C, que a gente vai falar, e a dengue grave. Então, a dengue com sinais de alarme, eu tenho o quê? Um aumento da permeabilidade capilar, vou ter uma piora clínica, e aí pode evoluir para o choque por extravasamento, tá certo? E a dengue grave, eu tenho 3 perfis de paciente. Nós vamos falar um pouquinho melhor sobre cada um deles, tá? Tudo bem. Na dengue grave, é o choque, que mata muito mais do que as manifestações hemorrágicas, disfunções de órgãos e as hemorragias, a gente vai falar um pouquinho sobre eles também, cada um deles de uma forma melhor, tá bom? Então, quando eu falo da dengue, quais são esses sinais de alarme, Maísa? O que eu tenho que perguntar para o paciente? O que eu tenho que avaliar no exame físico para pensar, não, esse paciente realmente pode ser que evolua mal. Dor abdominal intensa, referida ou a palpação, e ela é contínua, ela não melhora, então é sinal de alarme. Tem sangramento de mucosa, espontâneo ou provocado, uma gengivorragia, uma epistaxe, é sangramento que a gente tem que ficar atento. Vômitos que são persistentes, hepatomegalia mais de 2 centímetros abaixo do rebordo costal. Aqui pode caracterizar tanto uma hepatite, né? A dengue costuma fazer aumento de transaminases, a gente vai falar melhor para vocês. Uma disfunção orgânica hepática é uma das disfunções mais frequentes quando a gente tem dengue grave, tá? Cúmulo de líquidos, então avalie esse abdômen, olha o umbiguinho da criança, aquele umbiguinho triste para baixo, uma certa, faz a percussão, palpação para você ver se tem. Derrame pleural, faz a sua ausculta, faz sentado. Tem risco de derrame pericárdico, a gente vai falar para vocês como que a gente deve avaliar tudo isso aqui, certo? Hipotensão postural ou lipotímia, então o paciente teve uma síncope, uma tontura, alguma coisa, pode ser um sinal de alarme, tá? E a letargia e ou irritabilidade também são sinais de alarme. Tem alguma dessas situações aqui, é um paciente grave, e aí eu vou mostrar para vocês mais no final como que a gente vai manejar, tá? Mas só para vocês irem entendendo das situações. Maísa, eu não consigo decorar isso daqui. Tudo bem, eu também. Tá fresco na minha cabeça porque eu fiz aula para vocês. Mas por isso que existe um fluxograma que eu vou mostrar para vocês, esmiuçadinho. E aí, eu até brinquei no story, eu falo muito para os meus alunos que eu faço simulação, eu falo assim, olha, graças a Deus, na emergência, a gente não vai gastar muito ATP neuronal. Você não precisa. Você precisa ser bom de anamnese e exame físico. Isso aí você tem que ser bom, tá? O restante, se você formular suas hipóteses diagnósticas, tiver um conhecimento prévio, o manejo, no geral, você pode ficar em fluxogramas. A emergência, vocês podem pegar livro de emergências, olhar. Eles têm tudo fluxograma. Então, viu que é uma dengue com sinais de alarme, gravidade, abre lá o negócio, olha, conversa com a mãe, não tenha vergonha de pesquisar, tá? Tem gente que fica, ai meu Deus, a mãe vai pensar o que de mim? Ah, que porque o que importa é você fazer certo pro seu paciente, beleza? Certo? A Janaína tá falando que essa última foto apareceu o sarampo. Então, ele é um rash maculopapular muito inespecífico, tá? Então, e o sarampo também faz uma febre alta, só que geralmente o sarampo tem associado adenomegalia, tem sintomas gripais, tá? A dengue não costuma fazer sintomas respiratórios, ok? Não é característico da dengue. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, ah, mas a criança tem uma febre sem sinais localizatórios, tem uma coriza. Gente, tem a coriza, tem sintomas respiratórios, não é febre sem sinais localizatórios, porque você tem uma localização. E não é característico de dengue, tá bom? Beleza? Certo? Então, falando de dengue grave, a gente falou dos sinais de alarme, agora vamos falar dos sinais de gravidade, tá? Quais são os sinais de gravidade da dengue? Oh, por que você não quer fazer isso comigo? Quais são os sinais de gravidade da dengue? Falar que é dengue grave. Esse aqui é alta mortalidade, tá? Mortalidade bem mais alta. Ele não quer me obedecer, tá bom.
Choque. O que é o choque? Extravasamento de fluidos, conforme a gente conversou. Excesso de liberação de citocinas, nossos capilares ficam mais permeáveis, esse líquido, e algumas proteínas extravasam para a periferia, então diminui sua pressão endostática, diminui sua pressão oncótica, pode ter derrames cavitários, sinais de má perfusão. Aí a gente pode também, hemorragias graves, que aí você vai ter vários distúrbios de coagulação. Você tem a plaquetopenia, você tem um excesso de atividade, de estímulo da coagulação, então você acaba fazendo um consumo dos seus fatores de coagulação, então pode predispor às hemorragias, e aí também pode ocorrer disfunções graves de órgãos, pode ser coração, pulmão, rins, fígado e sistema nervoso central, mesmo na ausência de choque. Então, você pode ter alguma disfunção orgânica na ausência do choque. Paciente com choque, aí essa disfunção orgânica ela meio que se mistura, né? Será que é intrínseco do vírus, lesão viral? Será que é por conta da má perfusão? Então, aí também vira fica uma situação multifatorial predispondo a essas disfunções orgânicas, tá bom?